Queridos irmãos, queridas famílias, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que nos encontramos nesse dia de hoje para partilharmos a palavra de Deus. 15 de outubro, sábado da 28ª semana do Tempo Comum, dia de celebrarmos juntamente com toda a igreja a memória de Santa Teresa de Jesus ou Teresa d'Ávila, virgem e doutora da igreja. Teresa, que é uma das personalidades da mística católica de todos os tempos. Ela foi canonizada no ano de 1662 e no dia 27 de outubro de 1970, o Papa Paulo VI conferiu-lhe o título de doutora da Igreja. Santa Teresa d'Ávila, rogai-se por nós. Então temos a alegria de partilharmos com você e com sua família o Evangelho de hoje, tirado do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo de 8 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando vos conduzires diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com o que vos defendereis, ou o que direis. Pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, a comunidade cristã tem como tarefa testemunhar publicamente sua fé. Esse testemunho acontece no seio de um mundo hostil, nem sempre disposto a acolher a mensagem do reino. E o discípulo encontra-se muitas vezes em situações nas quais sua fé é posta em xeque. É então o momento de decidir a favor ou contra Jesus. E sua vida, é sua vida que está em jogo. Negá-lo significa sobreviver. Tomar partido em favor dele significa morrer. Então, perceba que, evidentemente, a decisão fica por conta do discípulo. Se tiver uma fé robusta e coragem suficiente para suportar as consequências de sua opção, será capaz de declarar sua fé. Se, pelo contrário, tiver uma fé inconsistente e um caráter frágil, negará sua condição de discípulo de Jesus, declarando não conhecê-lo. Amados irmãos, queridas irmãs, a exaltação do Mestre chama a atenção dos seus seguidores para as consequências mais radicais de sua decisão. Portanto, neste Evangelho, Jesus nos faz entender que o nosso testemunho é muito importante para que o reino de Deus aconteça aqui na terra. Às vezes, pensamos que Deus não precisa de nós, não precisa da nossa adesão ao seu projeto de salvação para a humanidade. No entanto, Jesus nos diz que o nosso testemunho diante dos homens é condição para que Ele também dê testemunho de nós diante dos anjos de Deus. Se, pelo contrário, o renegamos e diante dos homens fizemos de conta que não o conhecemos, também seremos desconhecidos por Ele diante dos anjos de Deus. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, renegar Jesus é desconhecê-lo e não atribuir a Ele tudo o que temos e tudo o que possuímos. Portanto, todas as vezes que negamos o poder do Espírito Santo e vacilamos em dar testemunho do Evangelho por não nos acharmos capacitados, talvez estejamos pecando contra o Espírito Santo. Quando não confiamos na força e no poder do Espírito Santo, nós estamos ofendendo a Deus, pois o Espírito é o prometido do Pai e não pode falhar. É confiando na manifestação do Espírito Santo por meio de nós que podemos anunciar
a palavra, que podemos testemunhar ao mundo as maravilhas e prodígios que nos acontecem. E assim, temos diante de Deus os testemunhos dos anjos a nosso favor. Meus irmãos e minhas irmãs, você se envergonha de falar de Jesus diante dos homens? Você confia no poder do Espírito Santo, mesmo que se ache uma lástima? Como você tem agido em relação a isso? Você tem recusado alguma missão na obra de evangelização porque não se acha capaz? Reflita, caros irmãos e irmãs. Isso não será um pecado contra o Espírito Santo? Reflita um pouco mais sobre isso nesse dia de hoje. E peçamos ao Pai que sejamos instruídos pelo Espírito Santo, para estarmos sempre prontos a darmos testemunho corajoso da nossa fé em seu Filho Jesus, que é o nosso Salvador. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a todos vocês, amados irmãos e irmãs, santo e abençoado sábado, e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.